Boa noite a todos, boa noite, secretário. Boa noite. Senhor presidente, eu queria, senhor secretário Antônio Marcos, que o senhor falasse um pouco da questão da instalação da ZPE, porque nós temos, segundo informações, pelo menos 2 áreas já de interesse de instalação, e uma informação que eu recebi que só carece da prefeitura licitar essas áreas, ou seja, abrir isso para as pessoas poderem se regularizar, se instalar, é importante para a cidade, porque gera emprego. Uma coisa que eu observei, secretário, nós estamos falando do mês de março, nós estamos exatamente no meio do mês de março, e a previsão da prefeitura, a etapa 4 é leitura com o governo, e a próxima etapa, se eu não me enganei, é outubro, uma segunda audiência pública, e após isso uma devolução aqui para casa, aliás, uma entrega aqui para casa com a proposta, um projeto de lei. Isso. Eu, assim, no meu não domínio perfeito da causa, eu estou achando que essa data está muito, esse prazo está muito longo. Março, mês 3, outubro, mês 10. Nós estamos falando de 7 meses e meio. Pergunta, secretário, esse tempo é um tempo necessário, não tem como encurtar isso. Eu vou dar as razões para quem está me ouvindo, né? E por que eu estou dizendo isso? A prefeitura, ela vai começar, vereador Quiabai, a fazer uma discussão interna, e aí tem várias secretarias, eu imagino que envolve, vereador Alessandro, essa discussão envolve várias secretarias. Vou dar um exemplo. O PDM, que foi feito ainda no governo do prefeito Max, e nós tivemos o privilégio de ter Vossa Excelência liderando esse trabalho, que eu imagino que não foi, que não aconteceu o que aconteceu, lá em Cobilândia, senhor presidente, ali no entorno da aviação Prete, ali só tem galpão, só tem empresa de transporte. Você sabe qual é a única coisa lá, Nelson, que não pode instalar lá? Empresa. Lá é tudo residencial. Quem escreveu o PDM tinha que tomar uma coça, uma coça de vara de Gurungumba, que escreveu aquilo, porque não pode instalar empresa. O dono da Prete trouxe a empresa, ia gerar mais de 100 empregos no município, ouviu um não pela cara fora da prefeitura, porque foi escrito errado. Então, a sugestão, só para concluir, presidente, se a prefeitura conseguisse vencer, por exemplo, nós discutimos sobre, por hipótese, a região da Grande Cobilândia, a região 2, é isso, Patrícia? A região 4. Então, nós discutimos a região 4, não sei como é que são os módulos. Então, nós vamos liberar o entendimento da prefeitura e vamos botar em crítica pública. Para quem não sabe, crítica não é demérito, é para criticar, é para entender, para debater. Então, colocar isso em crítica pública e depois fazer uma revisão, para não acontecer isso que aconteceu aqui na região do meu presidente, que eu vi várias empresas sendo perdidas para o município de Cariacica, porque nós erramos. E aí tem mais coisas, a questão da SPU e a questão do prazo. Eu estou achando o prazo muito longo, eu quero que Vossa Excelência pondere algo para mim. E a gente estava até conversando, eu e o nosso amigo vereador Oswaldo Maturano, quando o senhor fez a citação a respeito... A gente acabou de falar, o senhor mencionou aí, das áreas de risco dentro do nosso município. Essa semana, na segunda-feira, nós tivemos aqui a reunião da comissão, que nós criamos aqui nessa Casa de Lei, que faz o levantamento das áreas de risco e de vulnerabilidade ambiental dentro do município de Vila Velha, que também é a única comissão nesse sentido criada dentro do nosso estado. E veio a preocupação, será que dentro do PDM consta hoje algum projeto diretamente mencionado sobre essas áreas de risco? E vimos ali também que no Morro do Moreno, onde recentemente teve um deslizamento, é uma área que está liberada para ocupação. Será que dentro do PDM hoje, essas áreas, principalmente no Morro do Moreno e outras 17 áreas mais que foram mapeadas como sendo área de risco, elas serão ali impedidas de serem habitadas? E outra questão também em relação às áreas do entorno das comunidades da região retroportuária, que a gente tem ali na região 3, pegando um pouquinho da região 4. E a gente percebeu que não foi mencionado dentro do PDM. E hoje a gente se encontra ali tendo assento da Associação das Comunidades Retroportuárias, e a gente viu que no PDM não está citando aquela área, e também nos preocupa a área onde hoje nós temos os tanques de combustíveis desativados ali em São Torquato, da Shell, a antiga Shell e Franel, é uma enorme área, uma excelente, venhamos da nossa região 4, também da região
3, que também não foi mencionado, então a gente gostaria de saber se tem um estudo específico daquela área, como que vai ficar. Basicamente são essas perguntas. Obrigada. Parabenizar o senhor e a sua equipe. Está de parabéns. Obrigado. Portal presidente. Obrigado. Boa tarde para a pessoa da galeria. Marquinhos, tem essa intimidade de chamar de Marquinhos, que é do mandato passado. Você citou aí a prainha. Perfeito. Bom, sabemos que a prainha a gente tem situações, como a vereadora colocou também aqui, de risco. E hoje tem um estudo já implantado, não sei se está concluído, de retirada daquelas famílias de lá. Né? Faz Prainha da Glória, que é o Jardim Petrópolis. Jardim Petrópolis. E tem uma área ali que também é uma área de preservação. Mas sabemos também que a área de preservação que existe ali, ela é uma área imensa. E tem condições de retirar aqueles moradores de um lado, que é o risco total, que inclusive foi feito um estudo geológico, que consta que é um lajão com 30 centímetros de barro, de terra. Então não segura a casa em cima. E tem construção lá em cima. Se a gente consegue, dentro do PDM, adquirir essa área, que já foi feita até uma proposta para a prefeitura, na gestão passada, de a gente conseguir essa área para colocar esses moradores nessa área que é de preservação, entre aspas, que ainda está no nome da família Lima, que tivemos na prefeitura, vendo essa situação. É um questionamento. E outro questionamento também é sobre os tanques de Paú, mas eu falo os tanques lá da Liquiport, sei, que foi construído lá no Morro Atalaia, mas que então a gente entrou com ação junto à prefeitura e no Ministério Público, e até então as obras lá foram impedidas, que eles queriam colocar combustível e não tinha regulamentação junto aos órgãos para colocar esse combustível lá. E o que o PDM vai tomar a posição, a atitude sobre esses tanques também, inclusive hoje, esse tanque é risco total lá. Inclusive estão cheios de gás, que poderá ter uma explosão, alguma coisa assim. E parabenizar mais uma vez por vir aqui nessa casa trazer essas informações, que é muito importante. E eu gostaria também de estar participando das audiências públicas, se for possível, convidar todos os vereadores. Obrigado. Bom, secretário, primeiro eu quero elogiar a Vossa Senhoria e sua equipe, né, quando da minha presença lá na secretaria, pela cordialidade que eu fui atendido junto com a minha equipe lá, e que o senhor colocou a sua equipe à disposição para estar resolvendo 2 problemas que eu levei lá. Então, tenho certeza que hoje a sociedade de Vila Velha está tranquilo quanto à sua secretaria. A minha preocupação é referente ali próxima à área da Pedreira Ridiem, próxima à Pedreira Alvorada, tem uma empresa que traz um produto, um pó preto, chamado coque de petróleo, que ela, se não me engano, ela tinha uma licença, ela funcionava lá na Darli Santos. Aí nós, em 2012, combatemos isso aí, essa empresa sumiu e agora ela reapareceu já um ano e pouco, quer dizer, ela só se escondeu dentro da área da Pedreira Alvorada. E essa empresa, ela traz esse coque de navio, transporta esse pó preto à noite ou de dia, assim, 30, 40 caçambão daqueles, e transporta e bota debaixo de lona. E ali, naquela operação de estar levando esse pó preto para algum lugar, as casas ali do Jardim Azteca, Novo México, Santo Dumont, Nossa Senhora da Penha, Ibis, vira um... Obrigado, Maturano, um inferno. É difícil. Então, eu queria saber sobre a licença dessas empresas. Eu não vou falar o nome da empresa, o seu nome depois, não vou falar para não ficar ruim, mas está dentro da área da Pedreira Alvorada. Obrigado. Eu me recordo do PDM de 2007, cuja vigência hoje se dá de modo parcial. O Tribunal de Justiça foi até bonzinho de deixar ele vigorar de modo parcial, porque ele foi violado nesta Casa de Leis, não passando ele por comissões de mérito. E ele foi sancionado de modo equivocado, ilegalmente, porque ele nasceu natimorto, porque ele não cumpriu aqui aquilo que a lei estabelece nessa Casa de Leis. Eu quero cumprimentar Vossa Excelência, secretário, pela grandeza de
fazer o reconhecimento do secretário que lhe antecedeu, que é um jovem qualificado. Eu até divergia quanto à presença dele na administração passada, porque ele é do meu partido, mas ele é uma pessoa inteligente, correta, um técnico, uma pessoa preparada, né? Eu, como presidente do partido, não desejava que ele estivesse lá, mas ele fez um excelente trabalho e Vossa Excelência diz isso aqui. E quero parabenizar o presidente Ivan Carlini por fazer essa operação de barriga aberta, por trazer essas informações para toda a cidade. E dizer que nós haveremos de fazer agora um PDM que não cairá todo de modo ilegal, como caiu o PDM de 2010, também pelas mesmas razões, e que parcialmente caiu, como foi de 2007. E parabenizar, por fim, secretário, não vou entrar em mérito de discutir uma ou outra questão, porque passará pela Câmara, aqui haverão ritos legais que serão cumpridos, né? E a Prefeitura também poderá participar das nossas audiências aqui, das nossas reuniões, e nós faremos isso junto na segunda-feira. Teremos um debate na comissão especial, mas eu quero aqui cumprimentar o presidente Ivan Carlini, que de forma exemplar se comporta como um chefe de poder diante da cidade. Parabéns ao senhor por escolher a Vanise, uma técnica qualificada, da época em que eu ingressei na prefeitura, uma pessoa honrada. O senhor está extremamente bem cercado. E quanto orgulho dá de ver um secretário com pessoas tão boas como Vossa Excelência. Parabéns. Secretário, algumas questões pontuais, já foi pensado nessa discussão das audiências em relação a um parque aqui na região da Praia da Costa. Quando eu digo um parque, por exemplo, o senhor citou o Morro do Moreno, que é um sonho de todos nós, que seja ocupado, né, com um parque também natural, mas assim, naquela região do Exército, o Canal da Costa, Praia da Costa é uma região que tem muitos idosos, né, onde a população está mais envelhecendo, então é uma região que merece essa atenção, porque as pessoas observam a Praia da Costa, já tem a orla, né, mas claro, onde tem uma densidade populacional muito grande. Uma outra questão, secretário, foi pensado, como está sendo pensado o PDM da região 5, como é que o PDM está observando a região 5, a gente sabe que tem um processo de regularização ali, e também vou voltar a falar de um parque, por que não a Prefeitura, nós, a Câmara, identificarmos uma área pública, talvez para criar um maior parque municipal na região 5, que é uma outra região também que é muito carente, é uma região que está sempre sofrendo com falta de infraestrutura, e por que não, talvez daqui a 20, 30 anos, nós vamos ter o parque mais bonito da cidade de Vila Velha, na região 5, porque os moradores de lá também merecem. Em relação à zona rural, como é que o PDM, como é que o senhor, a Secretaria, está discutindo a região da ocupação da nossa zona rural? Tem uma característica de turismo hoje na zona rural, tem uma característica de produção na zona rural de Vila Velha, mas como é que está se pensando em relação à ocupação de parte dessa zona com uma questão industrial, como já foi discutido, né, se nós vamos ter naquela região essa questão de um parque industrial para Vila Velha também ter um desenvolvimento. Outra questão, secretário, foi aprovado nessa casa o Bike Vila Velha, que é o sistema de compartilhamento, só 30 segundos, presidente, e o Bike Vila Velha também visa contribuir com o compartilhamento, né, com a estruturação de ciclovia, malha cicloviária, também para o PDM da cidade, como nova alternativa. E uma outra questão em relação às áreas públicas que o senhor falou, que nós vamos estar catalogando no PDM, registrando, tomando posse dessas áreas que talvez a gente nem tenha conhecimento, mas em relação a essas invasões de áreas públicas, que em Vila Velha hoje ocorre de forma muito constante, né, invasões, ocupação de área que é pública por domínio particular, como é que também está sendo discutido isso? Ter o domínio dessa área, mas a Prefeitura, como é que vai fazer depois com essa área? Vai ter uma fiscalização, vai existir, ou talvez uma destinação dessas áreas públicas, essa ocupação, como é que o PDM também está trabalhando isso? Tá? Muito obrigado. Eu ouvi a explicação do senhor Antônio. Primeiro eu quero agradecer a gentileza, como sempre tem tratado, não só o vereador Arnaldinho, mas como todos os vereadores, e o respeito com a cidade de Vila Velha. Quero dar os parabéns para Vossa Excelência. E dizer, já foi citado aqui, nós temos uma preocupação muito grande com as áreas ambientais na cidade de Vila Velha. Até hoje, o Parque do Morro do Moreno, o Morro do Moreno, já foi feito o estudo e até hoje não foi definida a unidade de conservação a ser instalada no Morro do Moreno. Já está parada lá há bastante tempo, foi um dinheiro público empregado e até hoje o município
não tomou um posicionamento e não deu um despacho para saber qual a unidade de conservação mais adequada. Sabemos que o estudo indicam 3 unidades de conservações possíveis a serem empregadas no Morro do Moreno. E sabemos que tem ainda um lado que não gostaria de ter nenhuma dessas 3 unidades de conservação que foi indicada pela questão, foi indicada pelo estudo da unidade de conservação. Sabemos também que existem muitas casas lá que não têm a licença. Já está definido que o município não pode dar licença ambiental para a construção de nenhuma casa no Morro do Moreno ou nenhuma intervenção no Morro do Moreno. Então, tem essas questões a serem debatidas. Sabemos também no Parque da Mantegueira, que até hoje não tem intervenção nenhuma, está lá jogadas traças. O Parque de Jacaranema, que até hoje também não tem implantação nenhuma. Enfim, nós temos um Parque do Marista. Nós temos uma dificuldade muito grande em questões das áreas naturais e ambientais na cidade de Vila Velha, que tem que ser muito bem discutida e debatida. Eu peço ao senhor presidente que, vou me alongar mais um pouquinho, mas eu tenho alguns questionamentos para fazer ao secretário, inclusive ainda que é importante para que o PDM não venha com nenhum erro, e que se vier, caso venha com erro, está aqui o Legislativo para reparar esses erros que não foram atentados nesse período de produção do PDM. Nós temos a questão também, igual foi colocado aqui, os terrenos que você citou, a questão lá em Novo México, que chamava terreno da Supim, né? Nós temos um problemão lá, existe ainda diversos empresários que estão lá, mas ainda não tem a seguridade da posse daqueles terrenos. Então tem a dificuldade dos documentos daqueles terrenos que estão ali, muito grande a ser debatida. Nós temos também que debater muito bem claro e deixar muito bem claro as áreas de interesses sociais para questões habitacionais na cidade de Vila Velha. Nós temos o interesse também da região rural. Sabemos que o município de Vila Velha, a maioria de sua parte é região rural. Sabemos também que temos que implementar na cidade de Vila Velha uma área industrial. Temos que fomentar a indústria na cidade de Vila Velha também. Temos que reparar as áreas que, como bem colocou o vereador Maturano, que é proibido abrir um comércio, que é proibido abrir uma empresa. Eu acho que temos que fazer essa reparação urgente. Eu discordo um pouco do vereador Maturano quando a pressa de chegar esse PDM na casa. Eu acho que tem que ser, só para concluir, senhor presidente, eu acho que tem que ser melhor debatido sim com a comunidade, até porque quando chegar aqui nós vamos debater ponto por ponto também. Mas é importante que o município faça parte dele, o executivo principalmente faça parte dele de diagnóstico. Sabemos que já foi empenhado quase 40% do recurso, de 2,5 milhões, 910 mil reais já foi colocado aqui. Mas é porque nós vereadores temos uma preocupação muito grande com o dinheiro público e uma preocupação muito grande com o desenvolvimento da cidade. Sabemos que se não elaborar, se o PDM não for elaborado com as diretrizes corretas, visando o desenvolvimento não de 10 anos, mas desenvolvimento de 50 anos na cidade, aí sim o município vai avançar. Se nós olharmos o PDM como para ser revisto daqui a 10 anos, que é o padrão, eu tenho certeza que a cidade vai atrasar ao invés de avançar. Então nós temos muita coisa a ser discutida, a questão da regularização fundiária também tem que ser discutida. Em Vila Velha tem um problema gravíssimo com a regularização fundiária, e o PDM pode estar ajudando nesse questionamento. Nós temos a questão do parque que foi colocada aqui. Eu particularmente discordo da posição do senhor quando fala que tem que discutir com o vizinho. O vizinho não é dono da vaga, o vizinho não é dono da rua. Ali está gerando emprego, ali está gerando... Enfim, é um debate salutar que a cidade tem que se envolver e discutir a respeito disso. E eu também gostaria de fazer 2 questionamentos, aproveitando a presença da Vossa Excelência aqui, a questão do Condu. Nós estamos há quase 80 dias, 100 dias do mandato, e até hoje não teve nem o decreto nomeando os membros titulares e suplentes do Conselho, do Condu. E também nós temos também um problema que está grave, que eu estou sendo cobrado, onde eu vou, a questão do Conselho da Comissão do EIVE, que não está funcionando na cidade de Vila Velha. Enfim, nós temos quase 100 dias de governo e nós temos muito problema com a gestão, que não tem quase nada definido dentro da gestão. E a gente precisa acelerar esse processo, até mesmo para acelerar a questão do PDM, porque se
na secretaria não tiver bem definido e discutido a função de cada um lá dentro, a gente não vai conseguir nunca dar prosseguimento ao PDM, porque a sua secretaria, que é a responsável pelo PDM, não depende apenas de vocês, depende das outras secretarias para dar continuidade, e isso não nos preocupa muito, que está até hoje, o Executivo ainda não conseguiu colocar a máquina para andar, a máquina está parada. Muito obrigado pela atenção, boa noite. Mas eu vou, assim, só falar um pouquinho sobre um tema da cidade, né, que não foi, eu acho até por pouco tempo você teve, né, disponível para fazer a sua explanação, que é a questão do turismo na cidade, né? É muito comum a gente ouvir, eu já falei isso aqui outras vezes, dizer que Vila Velha tem uma vocação para o turismo, que Vila Velha, inclusive, essa vocação, já há tempos atrás, tivemos aqui alguns ensaios no sentido de alguns empreendimentos na área portuária, e a cidade, quando surge esses ensaios, ela sempre se divide. Não, Porto não. Vila Velha, a vocação é turismo. A vocação né? A vocação é turismo, né? E o que a gente não vê literalmente, políticas públicas realmente voltar. A gente vê, sim, algumas ações pontuais. Aí, alguém poderia perguntar, mas peraí, mas não é o secretário de turismo, mas o turismo tem tudo a ver com o uso e ocupação do solo urbano, né? Pelo menos se não tem, deve ter tudo a ver, né? Sou arquiteto, sou urbanista, falo isso com propriedade. Nós temos que, aqui foi citado aqui preocupações com áreas de parques da cidade, né? Mas aí dentro dessa questão, qual hoje o nosso maior monumento turístico? É o Convento da Penha, né? Convento da Penha e as nossas praias. Então eu queria registrar uma preocupação com a nossa orla, né? O que o PDM, né, para fomentar, incrementar o turismo na cidade, verdadeiramente construir uma política pública voltada para esse setor, um setor que emprega, que gera renda, né? O que efetivamente o PDM pode contribuir nessa direção? Principalmente com relação à nossa orla. O senhor colocou aqui com muita propriedade, dizendo que a lei do sombreamento, estou concluindo, por favor, presidente, a lei do sombreamento, quer dizer, eu acho que é um pouco tarde até para se falar de lei de sombreamento. Na Praia da Costa, Itapuã, já não tem mais aonde preservar a orla, a praia, né? Então, o que a gente vai fazer, talvez, para compensar isso? Estive fazendo uma visita, fui muito bem recebido, né, pelo senhor lá no seu gabinete, e falei da necessidade, voltado para essa questão do turismo, da gente pensar num projeto urbanístico, um paisagismo, já está passando da hora para a Praia da Costa e Itapuã, né? É claro que a gente vai ter que buscar captação de recursos, porque é um projeto de grande vulto, a prefeitura não tem recursos, mas vamos pensar, vamos debater, discutir um projeto bonito, urbanístico, para a Praia da Costa e Itapuã. E concluiu de Itaparica. Né? E concluiu de Itaparica, que Itaparica começou e ficou no meio do caminho. Os quiosques até hoje, aquilo ali parece uma cabeça de boi que não sai do lugar, a gente não sabe para onde vai, se vai acontecer ou não vai, né? Então, a minha preocupação é mais nesse sentido, é com relação à questão turística de Vila Velha. Muito obrigado. Eu quero colocar aqui, doutor Antônio Marco, a área da Lagoa Encantada, no Vale Encantado, que eu não vi aqui, né, colocada, no qual tem um grupo de pessoa que eu gostaria de estar colocando aqui, Zanildo Sabino, William Irmã, e outros mais que defendem essa lagoa, né, que é um ponto que eu acredito que o nosso desejo, o nosso sonho é que este lugar se torne também um parque, e um parque que possa trazer a esta população, que possa ser um ponto turístico também aqui no nosso lugar. Meu muito obrigado, um grande abraço ao senhor, e obrigado pelo belíssimo trabalho que Vossa Excelência tem apresentado. A nossa cidade irá contribuir, eu acredito, muito para o avanço de nossa cidade. Muito obrigado, doutor Antônio Marcos.